Olá, meu nome é Vitória e eu vim aqui junto com o Gustavo apresentar o nosso artigo, né, com o título Análise de Desempenho, explorando o User Benchmark. Bom, introduzindo aqui, é, com a constante evolução tecnológica, vieram aí muitos computadores inovadores com arquiteturas super diferentes e surgiu uma necessidade de fazer uma comparação, analisar qual computador é melhor, qual computador atende uma necessidade certa. E a gente percebeu, as pessoas foram percebendo, né, com o tempo, que isso não pode ser feito só comparando as especificações. Então, testes precisariam ser realizados e por isso que os benchmarks entraram em cena. Bom, os benchmarks são testes padronizados, né? Eles simulam alguns cenários para ver como que o computador reage, como as arquiteturas, como que o hardware está funcionando de acordo com aqueles cenários. E ele é muito bom para avaliar o desempenho dos sistemas e para fazer comparações, né? Vendo se eu preciso disso para o meu computador, se eu preciso daquilo, comparando um computador com outro, ou um hardware com outro hardware. E aqui a gente vai falar sobre dois tipos de benchmarks, os sintéticos e os de aplicação. Os sintéticos, eles são mais uma simulação mesmo. Eles criam um cenário e fazem o computador, né, ou o hardware, funcionar nesse cenário para ver como que ele reage. Agora, o de aplicação, ele é mais algo do mundo real mesmo. Então, eles pegam programas reais e fazem com que o hardware execute esses programas para ver como está sendo ali, né, como que o hardware está funcionando. E isso faz com que ele explore o máximo a capacidade, o potencial daquela arquitetura. Bom, os benefícios, né, de avaliar esses desempenhos, como eu falei, decidir se você quer um computador para uma certa especificação, ver se aquela coisa que eu quero realmente está funcionando certinho, comparar um hardware com o outro, ou então até melhorar, né, a capacidade, o desempenho de um hardware. Então, aqui eu vim apresentar três benchmarks, né, que são utilizados aí. Primeiro é o User Benchmark. Ele é popular, né, por ter um teste mais geral, né, com sistemas GPU, CPU, SSD, RAM. O 3D Mark, ele é mais para jogos, né, ele aí vê o desempenho dos GPUs, CPUs mais focados nas aplicações gráficas. E o Sysmark, que ele é usado mais para situações cotidianas, como situações tipo tarefas de escritório, do dia a dia, algumas coisas de design ou multitarefas. E então, os benchmarks são isso. E a principal contribuição aqui no nosso artigo, né, é fornecer uma visão geral sobre os benchmarks e focar no user benchmark, que é o que a gente vai explicar mais ou menos como funciona. Bom, o benchmark selecionado foi o User Benchmark, né? Ele é um software gratuito e ele possui uma capacidade de avaliação de desempenho mais geral. Por isso ele é muito bom. A interface é muito amigável, intuitiva, tranquila de ver, de comparar, de ler os resultados, né? E o programa ele oferece também sugestões de upgrade com base no seu desempenho. Ele oferece comparação com outros hardwares e também uma avaliação bem legal do desempenho do computador ou do hardware, né? Ele pode ser encontrado ali no site oficial e para baixar é só apertar em Free Download e executar o arquivo, né? Então, é, ele direciona para você, depois de fazer a análise, para uma página, né, que tem as comparações. Tem três áreas: tem o gaming, desktop e o workstation, que as comparações são feitas em relação a essas áreas, né? Então aqui, como a gente pode ver, o game, desktop e o workstation. E as avaliações são feitas em porcentagem, e ele também tem um resumo detalhado, assim, sobre o seu computador, tipo PC Station, processador, sobre os graphics, e ele destaca em vermelho quando precisa de alguma melhoria ou de algum upgrade. Então é isso, ele também fornece comparações com outros hardwares, é um benchmark bem completo. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu vou estar mostrando aqui como fazer a instalação do Azer Benchmark, que foi o benchmark que a gente escolheu. É tranquilo, só pesquisar ele aqui. Vai na primeira aba mesmo, primeiro site do Google. Ele já vai redirecionar e aqui a gente já vê o botão para download. Clica nele. Ele já vai instalar o executável aqui, é bem tranquilo. Tá carregando. Realmente é muito tranquilo instalar a plataforma, rápido. Aqui ele vai dar a opção de você selecionar o diretório. Nesse caso eu vou deixar nesse aqui mesmo, vou instalar. Ele aqui tem algumas opções para você criar um ícone na sua aba de trabalho e para ele já iniciar. Eu vou deixar marcado aqui porque eu quero isso mesmo.
Pronto, e ele já vai iniciar aqui a interface do aplicativo, que vai ser basicamente isso aqui. Não tem muito mais. Aqui no canto inferior ele já mostra mais ou menos algumas informações do seu computador. Pronto, entrando aqui dentro da própria plataforma do Azer Benchmarking, não há muito que possa ser feito. Ela é bem interativazinha aqui, mostrando o processador, a placa gráfica, os componentes que ele está monitorando. E aqui algumas coisas que estão acontecendo no seu computador a nível real, a tempo real. Né? Ele mostra aqui alguns dados sobre a GPU, sobre a CPU, coisa besta assim, também não é tão detalhado. E aqui basicamente a gente vai ter um menu. Esse menu aqui ele controla algumas coisas mais básicas assim, como volume do aplicativo, os créditos, nada que a gente se interesse agora. No caso aqui a gente vai se interessar por essa opção, esse Launch Benchmark Suite, que ele já vai fazer a verificação do sistema e o resultado vai dar em um site. Aqui a gente vai no CAPTCHA e aqui, após o teste, ele vai nos redirecionar para essa página aqui, que tem os resultados do desempenho do PC. Você tem a opção de salvar os resultados ou de copiar. E aqui esses componentes aqui em vermelho, eles indicam justamente onde está a falha no teste, onde o desempenho foi abaixo do esperado, que no meu caso aqui foi nos gráficos e no estado do PC. Provavelmente aqui a CPU, a GPU. Aqui a memória, o SSD foi tranquilo, o Windows 10 não apresentou problema. Ele vai apresentar aqui alguns feedbacks, algumas comparações. Aqui rolando mais para baixo, ele vai mostrar alguns gráficos, e vai mostrar os componentes que tiveram esse resultado abaixo do esperado. No meu caso aqui, principalmente, foi a placa de vídeo. O SSD, ele vai falar aqui que foi conforme esperado, ele vai comparar com alguns outros testes, vai falar a porcentagem do quanto ele está ok, no meu caso aqui 61%. E aqui ele vai mostrar um gráficozinho da memória, da latência da memória. E basicamente vai ser isso, ele vai dizer que lá em cima também ele diz para que o seu PC é indicado e para quais atividades ele não é indicado, ele vai ter uma baixa performance. Você tem também essa opção de alimentar aqui para ver se seu PC é compatível com algum jogo, você falando em quantos FPS você quer jogar e a qualidade. E no final aqui ele vai dar sugestão de alguns componentes que poderiam se encaixar no PC, que vai melhorar. Aqui ele está dando pelas avaliações, ele pega várias amostras, nesse caso aqui 34 mil amostras para o processador, e ele vai falando o que se encaixaria melhor na sua máquina. Basicamente é isso. Bom, então o User Benchmark, ele é um benchmark muito completo e para trabalhos futuros ele também é muito interessante, porque com diversas análises de diversos hardwares, nós podemos obter essas informações e armazená-las em bancos de dados. E esses bancos de dados, eles podem ser muito úteis para comparação, né? Então, e uma coisa bem legal é juntar isso à educação. Então, seria muito interessante criar alguns tutoriais de como realizar, né? De como otimizar o desempenho dos diferentes componentes desses hardwares. Isso ajudaria também a professores, educadores, para levar isso para a sala de aula, para ensinar os conceitos de arquitetura de computadores para os alunos. E esse banco de dados pode ser realizado usado pelos alunos para comparar, para entender mesmo como que funciona a arquitetura de computadores. Em laboratórios eles podem realizar desempenhos no user benchmark para identificar as limitações, propor soluções de desempenho do sistema. Enfim, é uma boa ideia para usar na educação, né? Principalmente aí construindo análise e o banco de dados e fazendo um monte de tarefas e trabalhos com isso. Bom, então, concluindo, vimos que os benchmarks desempenham um papel muito importante, né, para analisar os desempenhos dos hardwares, para decidir, fazer decisões de qual hardware é melhor para qual atividade, para fazer essas comparações. E vimos também o User Benchmark, que é uma ferramenta muito importante, muito acessível e intuitiva, é fácil de usar, né? Então, é isso, é uma área muito importante para comparação, para melhoria da tecnologia. O benchmark, eles ajudam realmente ao avanço da tecnologia e vimos também que ele é uma ótima possibilidade para usar, né, na área da educação, para pesquisas futuras, no uso ali de materiais para os professores, material para o aprendizado de alunos. Então, os benchmarks, eles estão muito presentes e são muito importantes para analisar os desempenhos dos computadores.